Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento, o pão que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez partilhando o pão, né? Eu já vou pedir já para mim depois não esquecer, para que você, meu querido, minha querida, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like para nós, clica no sininho das notificações para que vocês possam receber cada vídeo novo que sai nosso. E compartilha, meu irmão, minha irmã, compartilha, não o casal aqui, mas compartilha a bênção que você vai receber agora sobre a tua vida. Compartilha a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, amém? Vamos aí já partir para a palavra que o Senhor nos deu hoje. Está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, amém? Eu vou ler o 2, o 3, até o 5, vamos ver aqui, até onde Deus mandar, né? Diz assim, ó. Jó pede perdão a Deus, amém? Deus seja louvado. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Até aqui. Amém. Bom, a palavra de Deus, ela nos traz uma direção para que você possa entender que Jó, ele tinha um conhecimento assim de Deus, mas assim, não um conhecimento mais profundo, saber, ele sabia como a pessoa falava de Deus, então ele realmente, fazia aquilo que realmente ele tinha esse conhecimento. Aquilo que Deus, as pessoas falavam, ele fazia, ele andava no caminho do Senhor. Ele permanecia no caminho do Senhor, fazendo aquilo que Deus queria, que Deus amava. E ele fala, Ele fala aqui no verso 7, Jó 42, verso 7. Sucedeu, pois, o que acabando o Senhor e disse Jó, aquelas palavras do Senhor disse, Elifá, Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os seus dois amigos, porque não tente falar de mim, o que era reto com o meu servo Jó. Então ele fala assim, olha, você é uma pessoa correta, você está sempre ali fazendo as coisas certas, você busca a mim, você está sempre na minha presença. Então tudo isso faz a diferença quando nós estamos na presença de Deus. Então Deus, ele olha tudo em nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo. Deus vê o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, com os caminhos do Senhor? Será que nós estamos andando dentro do caminho do Senhor? Ou nós estamos simplesmente achando que nós, ali, da forma que nós estamos fazendo, está sendo bom ou está sendo errado, Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Jó, ele falou assim, depois que aconteceu algo na vida dele, que ele passar por aquela situação que ele estava passando, e ele entendeu que só Deus pode dar, Deus pode tirar. E ele não olhou para aquela situação e falou assim, não, isso aí é coisa do mal. Não, ele não entendeu dessa forma. Ele entendeu que Deus é que está no controle de todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Então é isso que nós temos que entender. Nada chega na vida de alguém, de um servo de Deus, um mal.
né? O mal não pode atrapalhar nem fazer qualquer coisa contra o servo dele. Por quê? Porque é ele que está no controle de todas as coisas. Ele faz, ele controla todas essas coisas. Então o mal não pode fazer entrar na sua vida e fazer qualquer mal na sua vida, porque Deus é que está no controle. O mal só pode fazer se ele permitir que ele entre na sua vida. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Você é um servo de Deus. Você serve a Deus, você permanece no caminho dele, você é ali os mandamentos, tudo que Deus colocou no seu coração, você segue ali, você está sempre seguindo as coisas corretas, fazendo as coisas certas. Então, nada pode atrapalhar, nada pode tirar nada pode tirar ali a sua vida da presença de Deus, se você está sendo correto diante de Deus, né? O que Deus fala sobre isso? Sobre Jó. Porque Jó, ele temia Deus. Isso é importante, a pessoa temer a Deus, né? Mesmo que ele não tinha esse conhecimento profundo de Deus, ele temia Deus. Isso é importante, nós estar na presença de Deus. Mas eu não tenho conhecimento profundo, mas você teme a Deus? Você faz as coisas certas? Você ouve Deus? Você não vive aí das coisas do mundo? Você tem uma vida arregada na presença de Deus? A sua oração, a sua presença na mão de Deus? Então tudo isso faz diferença e que Deus vai estar trabalhando ao seu favor, da maneira que você anda diante dele. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém? Deus aqui, ele mostra para nós como nós devemos ter fé, né? Como eu falei no outro vídeo, Deus manda que nós perseveremos, que nós fiquemos ali, né? Firmes no caminho dele, na palavra dele, para que nós venhamos falar do evangelho dele. E aqui Deus mostra a fé de Jó. Meu irmão, às vezes nós ficamos olhando para a nossa situação, para a nossa dificuldade, para a nossa dor, que nós estamos doentes, que nós estamos enfermos. E ali, Deus, ele vai ali mostrando, né? E ele fala assim, olha para Jó. Olha como Jó foi fiel a mim. Mesmo depois de tudo que eu permiti que acontecesse na vida dele, ele entendeu que tudo era um propósito meu, tudo tinha um porquê. Aí você fala assim, ai Deus, eu vi se Deus fazer isso comigo, eu morro, ai eu não suporto. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não nos dá luta maior do que nós podemos suportar. Ele sabia o quanto Jó suportaria. E ele mostrou ali para o inimigo, né, para Satanás, que Jó realmente tinha o coração dele voltado para as coisas de Deus, voltado para Deus e não para as coisas do mundo. Meu irmão, a gente vê hoje em todos os lugares, eu estou falando de mim mesmo, do meu esposo, do nosso filho, que até ontem nosso coração estava voltado para Deus, estava nada, estava voltado para as bênçãos que nós queríamos receber de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e queremos barganhar com Deus para que Deus ele venha dar o que nós queremos. Meu irmão, não barganha-se com Deus, não. Deus, ele não aceita isso. Olha tudo que Jó passou e por fim Jó ainda pede perdão a Deus. Perdão, né? Porque ele falou, olha, eu te conhecia por ouvir falar de você. E hoje os meus olhos estão te vendo. Jó aprendeu ali, em meio a toda aquela luta, toda aquela dor que ele suportou ali, ele viu que Deus era Deus. E era Deus quem estava no controle, na direção de tudo. E por que Jó suportou, meu irmão, minha irmã? Por que Jó ele conseguiu suportar a perda da família, a perda das riquezas que ele tinha, a perda da saúde dele? Por quê, meu irmão? Porque o coração dele estava no Senhor. No coração dele, quem reinava não era a riqueza, não era ali
tudo que ele tinha, aquela pompa toda de eu tenho, eu posso, nossa, eu sou o tal. Não, eu tenho filhos, eu tenho filhas, ai, tudo, não. E Satanás queria provar para Deus que se ele perdesse tudo, ele deixaria de adorar a Deus. E Deus mostrou para Satanás, ele falou, eu vou te mostrar que ele é fiel a mim. Nós temos que ser como Jó, ser fiel a Deus. Minha irmã, seja fiel a Deus, não importa o que você está vivendo, não importa a sua situação, meu irmão, não importa. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ah, mas eu não aguento, eu não suporto. Suporta, meu irmão, suporta, minha irmã, suporta. Siga o caminho que Jesus trilhou para você, minha irmã. Meu irmão, vá nesse caminho. Jesus te colocou aí numa peleja, numa batalha. Ele colocou você para que você viesse o quê, meu irmão? Fazer a obra dele, falar do evangelho dele. Então fale, então faça. Faça aí o que Deus ele mandou você fazer. Suporte as dores. Suporte, meu irmão, as perdas. Suporte tudo, porque lá na frente o Senhor ele vai te recompensar. Meu irmão, minha irmã, Jó sofreu? Sofreu. E demasiado, demais. Mas ele suportou por amor. Porque como ele disse ali para a mulher dele, como a esposa dele falou, nossa, Jó, você ainda está assim? Por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre de uma vez? Né? E ele falou para ela, você está falando como uma louca. Deus me deu e ele mesmo tirou. Né? Ele tinha consciência. Ele falou, se nós recebemos o bem de Deus, nós também temos que receber o mal. E glorificar ele da mesma forma, porque é ele que é o dono de tudo, é ele o criador de todas as coisas. Deus nos criou. Deus, ele entregou o filho dele na cruz ali, meu irmão. Imagina você com o seu filho, um filho amado por você, querido, você veria o seu filho ser torturado, apanhando ali, sendo ali sacrificado e depois pendurado, pregado numa cruz pela vida de outra pessoa, ou de outras pessoas, como Deus fez? Não, né? Então, mas Deus suportou tudo isso. Ah, mas ele é Deus. Ele é Deus. Não significa que Deus, ele não sofra, ele não sinta o que nós sentimos. Por que Jesus veio como homem, se fez homem? Jesus, ele sabe que é a dor de um machucado, a dor de ter uma enfermidade, ele sabe a dor de se perder alguém que ama. Jesus sabe, meu irmão, Jesus sabe tudo que nós sentimos. E Jó ali, ele sabia que tudo que estava acontecendo era a permissão de Deus. E ele aguentou firme, e ele continuou ali, prostrado naquele monte de cinza ali, se raspando as feridas com um caco de telha ali no meio daquela cinza. Mas ele continuou fiel a Deus. Minha irmã, eu não tenho comida para pôr na panela. Continua fiel a Deus. Continua fiel a Deus. Nós já passamos por isso, né, meu bem? Nós já passamos por isso, mas nós continuamos fiel a Deus. Chorando, sim, chorando, mas nós continuamos fiel a Deus. Com um filho pequeno, nós passamos, minha irmã. Nós passamos por muita luta. Não foi uma coisa assim rápida, não. Foram anos e anos de sofrimento, não é, amor? Luta. Mas Deus tinha nos avisado, quando nós nos convertemos a Deus, ele tinha nos avisado que a nossa luta ia ser muito grande. Mas ele falou por várias vezes, a luta de vocês vai ser grande, mas não desistam, não voltem atrás, não deixem de buscar. E nós fomos ali lutando, perseverando, lutando. Minha irmã, em meio a erros, sim, em meio às dificuldades, aos nossos defeitos, que nós somos, né? Pessoas que nós pecamos, que nós erramos, mas procurando aprender cada vez mais, procurando ali estudar, buscar a presença de Deus. Minha irmã, você tem buscado a presença de Deus? Você tem estudado a palavra dele? Você tem orado? Meu irmão, você tem buscado, você tem orado? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem pedido ao Senhor que ele venha te revelar a palavra? Meu irmão, minha irmã,
Deus trilhou um caminho novo para você, para que você venha o quê? Para que você venha trilhar esse caminho, para que você venha estar nesse caminho, meu irmão, falando da palavra, falando do evangelho do Senhor. E aí você fala assim, mas a irmã não sabe o que eu estou passando, a irmã não sabe como está a situação aqui dentro da minha casa. Eu não, meu irmão. Não sei mesmo. Como o irmão não sabe como está a situação dentro da minha casa. Mas eu estou aqui, amém? Mas eu estou aqui fazendo o que Deus mandou eu fazer. Mandando alertar você, meu querido. Mandando te alertar, meu irmão amado, para que você se levante e persista. E vá em frente. E siga ali pregando o evangelho. E Deus fala assim, olha, enquanto você faz o que eu mando você fazer, eu vou cuidar dos seus, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar, eu vou preparar, eu vou abrir portas. Ele vai, minha irmã, ele vai, ele abre. Deus abre porta aonde não há porta, minha querida. Deus abre porta aonde você fala assim, não, aqui não é possível, aqui não é para mim, porque é grande demais. Mas Deus ele abre, Deus ele faz. Mas para isso nós temos que o quê, meu irmão? Minha irmã, está em obediência. Nós temos que estar debaixo da direção de Deus. Nós temos que estar onde, amor? É fácil estar no centro da vontade de Deus? Não é fácil não, meu. Se você serve a Deus, com certeza nós vamos ter luta. A luta é constante, todos os dias. Hoje, às vezes, nós vamos gravar e nós temos luta para gravar o vídeo. A luta nossa é grande, porque impedimento, todo tipo de... as coisas começam a querer acontecer ao nosso redor, para que nós não venhamos gravar o vídeo. Porque a gente não sente aqui para falar o que Deus quer. Então, aqui, nós estamos aqui, nós estudamos a palavra, nós falamos com Deus, pedimos a revelação da palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela não venha somente ser aqui lançada nesse vídeo, para que ela venha chegar ao coração de pessoas que estão precisando, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, uns problemas financeiros na vida deles. Então, que essas palavras cheguem ao coração, não somente para pessoas que precisam, mas pessoas que são servos de Deus, que hoje estão ali, né, parou de falar da palavra de Deus, parou de anunciar a palavra de Deus. E nós estamos aqui para que você se levanta, faça como Jó. Jó se levantou ali, ele ficou ali, e ele ficou naquela situação, naquela enfermidade ali, naquele lugar que ele estava ali, né? E ele ficou começar a raspar ali até a ferida, porque era difícil. Mas ele entendeu que só Deus podia fazer aquilo, porque ele servia a Deus, ele era fiel. E quando nós somos fiel, meu irmão, não existe ninguém que pode atrapalhar a sua vida. Se alguma coisa chegou na sua vida, pode prestar atenção que é Deus que está fazendo. Deus está fazendo você passar por uma prova, para mostrar para o diabo que você é um filho de Deus, que você é fiel a Ele. Amém, irmão? Você pode pensar assim, meu querido, minha querida, eu não aguento, eu não suporto. Você aguenta, minha irmã. Deus, ele sabe quem ele escolhe, minha querida. Deus, ele sabe por que ele te escolheu. Viu, meu irmão? Seja forte, corajoso, tem bom ânimo, Deus está falando para você. Ele te escolheu. Ele sabe o homem que você é, ele sabe até onde você pode suportar. Minha irmã, não é só Deus, não. Claro que o inimigo, ele vai agir em todo o tempo, ele vai pôr impedimento, ele vai colocar atrapalho, embaraço no seu caminho, para que você olhe para a situação, para que você olhe a sua dificuldade, para que você não siga em frente, para que você pense assim, não, como que eu vou falar da palavra de Deus com a minha vida dessa forma? Minha irmã, fale. Eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Sabe, o inimigo antes ele falava assim, como que eu vou falar uma palavra que Deus me dá de cura? Que Deus cura, que Deus sara qualquer enfermidade e eu estou doente.
Olha só Olha, a minha situação. irmã, isso era o que o inimigo lançava na minha mente, sabe? Na minha mente, para que eu trouxesse isso para o meu coração, para que eu desanimasse. Mas, minha irmã, aí eu olho lá atrás e eu falo assim, poxa, o Senhor já me livrou do câncer. O Senhor já me livrou do diagnóstico do câncer. O Senhor já me livrou da loucura. Ele me curou totalmente. Ele curou, libertou, ele transformou essa pessoa que está hoje aqui na sua frente. Como que ele não vai me curar agora? Probleminha ali nos ossos, ou nos nervos, ou na onde for. Minha irmã, Deus faz. É que tem o tempo certo. Tem o tempo certo dele fazer. Ah, mas eu busquei, eu orei, eu fui atrás, eu pedi para Deus pela vida de um parente, de uma pessoa amiga, e ele não fez. Amém, irmã? Tem vezes que Deus não vai fazer o que nós queremos. Eu sou prova viva disso, né, amor? Eu sou prova viva disso. Quando eu estava ali à frente de uma obra ali, onde eu morava antes, Deus, através do meu testemunho, meus parentes se converteram ali, foram para os caminhos do Senhor, desceram as águas do batismo. E depois, quando Deus me colocou à frente daquela obra, essas pessoas que ele converteu através do meu testemunho, mas ele converteu, ele fez a obra na vida delas, elas ficaram enfermas. E eu cuidei delas até o último dia da vida delas. Eu cuidei, sim, mas eu cuidei pela força de Deus que estava em mim, porque pela minha força eu não teria feito nada, não conseguiria. E Deus levou as duas, Deus recolheu elas. E ali Deus me mostrou a importância que teve de eu seguir com aquela obra ali, que o homem queria parar. Mas Deus mostrou para mim, não para, continua. Não para aqui, continua. E eu continuei. E Deus recolheu aquelas pessoas que eu tanto amei, que eu tanto cuidei, que eu tanto zelei. Deus levou para Ele. Amém? Então, sim, irmã, minha irmã, meu irmão, tem coisas que Deus não vai curar, mas Ele sabe o porquê de todas as coisas. Nós não devemos questionar a Deus. Nós não devemos ficar falando para Deus por quê, né, irmão? Né, irmão? Não importa porque, importa que Deus esteja no controle. Né? Não importa, minha irmã, meu irmão, que vocês estejam no centro da vontade de Deus. Amém? Isso é o que Deus mostrou para nós. Aqui, minha irmã, Jó estava sentado num monte de cinza, cheio de feridas e machucados no corpo. E ele estava ali no centro da vontade de Deus. Minha irmã, fique no centro da vontade de Deus. Meu irmão, esteja preparado, esteja no centro da vontade de Deus. E Deus tudo vai fazer, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Mas esteja de pé, minha irmã. Esteja de pé aonde você estiver. Fale da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jó, ele orou ali no meio daquele monte de cinza. Deus falou para ele que ele orasse pelos amigos dele, porque Deus se irou com os amigos dele. Deus se irou de tal forma que se Jó não tivesse pedido a Deus pela vida deles, Deus não teria perdoado. E Jó ali no meio daquele monte de cinza, depois dos amigos ali falar para ele: ah, Jó, mas você fez alguma coisa errada, né? Você está nessa situação. Ah, Jó, o que você fez? Né? As pessoas pensam, né, amor? Sim, as pessoas julgam, minha irmã. Sem saber o que está falando. Jó, ele não olhou para aquilo. Ele teve amor pela vida dos amigos e ele orou pelos amigos para que Deus os perdoasse. Então, minha irmã, presta atenção. Presta atenção no que Deus está querendo de você, minha querida. Presta atenção, meu irmão. Não olhe o que as pessoas estão fazendo, né? Não julgue as pessoas, somente ore pelas pessoas, somente pregue o Evangelho de Cristo. Pregue, fale do Evangelho do Senhor, para que as pessoas venham ter salvação. Eu louvo a Deus pela vida desses parentes que eu pude cuidar. Foram 3 pessoas assim que eu amei muito, que eu sofri muito para cuidar, para estar ali ao lado, mas
Deus recolheu, elas tiveram a oportunidade de morrer em Cristo, de ser salva. Amém? Então, assim, não olhe para a situação, minha querida. Não olhe para a situação, minha irmã, meu irmão. Olhem para Jesus, façam a obra dele. Façam a obra dele, somente isso. Amém? Deixa o amor de Cristo entrar no seu coração. O amor de Cristo tem que estar aqui, tem que reinar. O amor de Jesus estava ali no coração de Jó. Por isso ele orou pelos amigos, que criticou, que condenou, que julgou ele, mas ele orou pelos amigos. Amém? Ore, minha irmã. Ore. Esse é o cristão, né? Verdadeiro. Ore por eles. Ore pelas pessoas que te julgam. Ore para as pessoas que te condenem. Ore por eles para que Deus ele venha ter misericórdia. Ele venha dar salvação para essas pessoas também. Amém? Vou parar aqui. Esse vídeo já está longo. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. E creio que Deus ele está fazendo a obra na sua vida. E através da sua vida, minha irmã. Minha irmãzinha, fica firme, fica aí na presença, sinta a presença, fique na presença, esteja na presença sempre, que Deus está operando através de você, meu irmão. Fique em paz, o Senhor ele vai dar toda a sabedoria que você precisa, em nome de Jesus, eu creio nisso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.